Fala galera, hoje eu vou falar de 12 motivos que vão fazer você desistir de tocar violão. Você que está começando a aprender ou já está no meio do caminho, tem 12 motivos que vão fazer com que você desista de vez de tocar violão. O primeiro motivo eu já vou falar para você, mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Se você não gostar da aula, chegou até o final e não gostou, dá um dislike, não tem problema, explica por que é que você não gostou. Vamos lá, o primeiro motivo que vai fazer com que você desista de vez de tocar violão, ainda dá um trauma tremendo, é instrumento ruim. Eu vou te dar um exemplo. Ah, eu quero estudar violão, quero tocar violão porque eu vi meu amigo tocar, super legal, tá tudo animado. Daí você chega no seu pai, na sua mãe, e aí o seu pai... Vamos pegar um instrumento lá bem baratinho, sabe como que é, né? Tá começando, vou pegar um instrumento mais barato. Aí acaba escolhendo um instrumento ruim. Vai lá na loja de eletrodomésticos, pega aquele violão chinês, sei lá da onde, e aí olha só, o instrumento tem que estar numa altura correta. Daí o instrumento tá assim, ó. Olha só, a corda, a distância entre as cordas e a escala parece um arco e flecha. O que que vai acontecer? Na hora de você tocar qualquer coisa, vai doer os dedos porque as cordas estão super tensionadas. Você vai sentir dor no dedo, vai dar calo, não é para dar calo no dedo, não é para acontecer nada disso, mas vai dar calo no dedo e aí você não vai conseguir. Além daquele som esquisito, enlatado, que não tem som de violão, isso vai fazer com que você perca o estímulo em pouco tempo. Pode ter certeza disso. Você precisa escolher pelo menos um bom instrumento. Não precisa ser o melhor dos violões, mas tem muitas marcas boas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, sem fazer merchandising, mas tem o que? Rossini, Giannini, Eagle, alguns instrumentos, e mesmo assim que são instrumentos de custo médio, mesmo assim você tem que estar sempre observando, olha aqui, a distância entre a escala e o rastilho, certo? Essa parte aqui, que é o rastilho, tem que estar bem baixinho, na casa 12 do instrumento, ó, bem aqui na casa 12, não pode passar de 5 milímetros. Eu, por exemplo, uso o violão que no máximo 3 milímetros de distância da altura do braço em relação às cordas, tá bom? Então essa é a primeira dica. Vai começar a tocar? Tem que ter um instrumento bom, um instrumento estudante, mas não vá comprar aqueles tal de Shima, não sei o que, porque não vai para frente, vai doer a mão, você vai achar que instrumento tocar é horrível e vai fazer com que você desista de vez de tocar o violão. O segundo motivo é: aprenda a música que você odeia. Você sabe aquela situação que você começa a fazer aula e aí o professor começa, olha, você vai tocar Parabéns a Você. Ah, não, eu vou tocar aquela música lá da 1950, que tem aqueles acordezinhos, blém, 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 aquela musiquinha assim. Poxa vida, você tá querendo tocar um monte de coisa legal, que tá na tua cabeça, né? E aí vem com aquelas musiquinhas chatas, claro, você vai perder o estímulo. Você pode começar 1, 2, 3 meses, mas o que acontece? Não vai rolar, certo? Você vai começar a tocar, você não gosta da música, vai desistir. Esse é o segundo motivo que vai fazer com que você perca o estímulo e desista de vez de tocar violão, ainda vai ficar com alguns traumas. O terceiro motivo: pegue uma música bem difícil só porque tá na moda. Rapaz do céu, você tá começando a tocar violão, certo? E já quer pegar uma música lá porque lançou, não sei o que e tal, né? Tá na moda, e a música é tudo cheia de eletrônicos. Hoje a música tá muito voltada para o eletrônico, não tem nada a ver com o violão, e aí você quer fazer alguma coisa que você ainda não tá nem no comecinho, aí fica tentando, vai lá na internet e fica fuçando, e depois você tem uma troca de acordes aqui. O que vai acontecer? Você vai desistir. Com certeza esse é um dos principais motivos que vão fazer com que você desista.
Pegue música fácil, com 2 ou 3 acordes, mas que tenha um certo bom gosto musical, que tenha a ver com o teu nível. E aí você vai subindo degrau por degrau com prazer, tá bom? Então, para de pegar música muito difícil, se achar um grande herói, porque não adianta, é passo a passo, é um pouco por dia que você vai aprender, é a dedicação, tá bom? Vamos para o quarto motivo. Ouça só porcaria. Ah, meu pai do céu, tenho certeza que muita gente vai comentar nesse vídeo. Ouça porcaria. Gente, música não pode. Você quer estudar? Não pode ficar ouvindo porcaria. A música hoje em dia, 90% que lança, tá uma porcaria, gente, é só eletrônico. Não tô falando que você tem que deixar de ouvir ou que você não deve deixar de ouvir, mas assim, você quer estudar violão? Você tem que ouvir violonista, e os melhores. A abelha, ela não come mel, ela vai seco ao pote, vai ao pólen. Então, para de ficar ouvindo aí funk, não sei o que, papapá, música de sertão que lançou, o arrocha, não sei o que. Tem nada contra, você quer dançar, curtir, mas tem nada a ver com música, não tem nada a ver com estudar violão. Entendeu? É que nem um cano de ouro. Imagine um cano de ouro bonito, bonito assim, certo? Aí entra o quê? Entra música boa. No final, mesmo sendo cano de ouro, vai sair música boa. Entra lixo, entra porcaria. O que é que vai sair no final? Porcaria. Então, teu cérebro não vai assimilar, tua mão não vai funcionar se você ouve só porcaria, é claro. Então, para com isso. Comece a ouvir Djavan, olha só, João Bosco, Hélio Delmiro, Marco Pereira. Ouça os nossos violonistas, Rafael Rabelo, Baden Powell, e entre muitos e muitos grandes violonistas da nossa música e quiçá da música internacional também, mas seja bem seletivo, porque aí sim tua percepção musical começa a ficar bem aguçada e isso faz com que suas mãos se movimentem. Quinto motivo que vai fazer você desistir ao longo do tempo de tocar violão: pagar pau pra gringo, pop e moda. Rapaz, por que brasileiro fica pagando pau pra gringo? Ah, lançou na novela, aquela musiquinha toda eletrônica, aquele negocinho, aquela modinha e tal, e aí você vai querer se espelhar nesses caras. Faz parte também do quarto motivo. Então, o que acontece? Aí você vai querer tocar, a música não tem nada a ver com violão, fica pagando pau pra gringo, sendo que aqui no Brasil tem muita coisa. O violão pode ser dividido em 4 partes. O violão clássico, o violão popular, tem bossa nova, tem funk, o verdadeiro funk soul music, tem muita coisa legal que você pode absorver. Então, assim, para de ficar ouvindo música da novela lá, do Spotify, aquelas músicas pats, e depois você querer tocar aquilo no violão, sendo que você não sabe nem os 3 primeiros acordes, entendeu? Então, não adianta. Vai dar pau uma hora. Além do seu cérebro vai ficar extremamente contaminado, uma hora você vai desistir de tocar violão. Não, e você precisa melhorar o seu gosto musical, sim. O sexto motivo que vai fazer você desistir ao longo do tempo de tocar violão é a procrastinação. Oh, palavra complicada, mas é muito fácil de entender. A procrastinação é o ato de você deixar de fazer algo que você deveria ter feito no dia, ou seja, praticar. Gente, não precisa praticar 1 hora por dia, 3, 4 horas por dia, não, meia hora cada dia. Pega lá o seu tempo, concentra e faz isso pelo menos 5 vezes por semana, entendeu? Pouquinho por cada dia, certo? Agora, jogador de futebol de fim de semana só lesa, não é verdade? Você sabe a história de jogador de futebol? Daquele jogador da várzea? O cara bebe, fuma, chega no final de semana do domingo, vai jogar, aí se arrebenta todo. É a mesma coisa com o instrumento. Pega o instrumento lá 1 vez por semana e depois quer tocar um monte de porcaria. Não vai rolar, gente, não vai rolar.
vai dar pau uma hora e você vai achar que o instrumento é muito difícil. É muito difícil. Legal, é muito difícil, eu não consigo tocar. Então, mude seu hábito. Não procrastine, ou seja, não deixe de fazer. Se você deixa de fazer um dia, você vai ver a ressaca moral que dá. Então, assim, para com a ressaca moral, põe na agenda, marca o seu melhor horário para praticar e eu tenho certeza que você vai evoluir para toda a vida. Instrumento é para tocar para toda a vida. Você vai estar com 50, 60, 70, 80, 90, 200 anos e o violão vai estar dentro de você, ou seja, a música vai estar dentro de você cada vez mais de uma forma evolutiva. O 7º motivo que vai fazer com que você desista de tocar violão, sabe qual é? Comece com a postura errada. Cara, quanta gente eu vejo aí na internet mostrando como começar a tocar no violão com a postura completamente nada a ver, tudo torto, com a mão torta. Então eu vou pegar o violão aqui só para mostrar para você. Seguinte, vai começar a tocar violão e quer tocar nessa posição aqui vertical. O que vai acontecer com você? Teu braço, vai ficar assim, outro toca desse jeito. Então, eu vou te dar uma dica. Você precisa de 4 acessórios principais para que você tenha um bom desempenho. Legal, mas é chato, é difícil. Cara, a postura clássica, ela foi desenvolvida há mais de 200 anos, certo? Então, você pode até no começo, peguei os primeiros acordes e não sei o quê, mas uma hora vai dar pau na sua mão, vai dar problema na tua mão direita, na tua mão esquerda, e você vai ficar só naquelas musiquinhas lenga-lenga, lenga-lenga. Uma hora você vai enjoar, né? Aí vai querer tocar alguma coisa mais sofisticada e não tem jeito. Então é importante fazer o seguinte, sofre no começo para ter uma postura ideal. E não significa que você tem que ficar assim e tal. Tem que tocar, para quando você for começar, pelo menos, você tem que tocar nessa postura clássica. Não adianta, olha o espaço que você vai ter aqui, certo? E aí você precisa de um banquinho. Olha, eu vou mostrar para você aqui, O banquinho é esse aqui, que você compra em qualquer loja de música, é o apoio pro pé. Ele tem regulagens, tem regulagens. Existem outras opções, mas esse aqui é o banquinho clássico, você precisa dele. Para isso tem uma aula especial, dá uma olhada no link acima, falando só sobre a postura legal, que é de 4 pontos de apoio. Outra coisa que você precisa também como acessório é isso aqui, vamos lá. Uma estante, uma estante de partituras, você vai colocar na frente, Olha só, você posiciona a estante na tua frente, numa certa altura, onde o final dela vai bater um pouquinho aqui no seu queixo, vai estar na linha do queixo, e aí você vai conseguir ter a tua coluna ereta. Isso é muito, muito importante, tá bom? E aí você pode tocar o que você quiser. Outra coisa é o afinador. Afinador, você pode conseguir pelo celular, você pode comprar aquele afinador de clamp e manter o instrumento afinado, né? É fundamental. Você vai tocar o instrumento com a corda toda desafinada, o que vai acontecer com o teu ouvido? Vai estar uma porcaria, você não vai conseguir. Sua percepção auditiva vai por água abaixo e vai fazer com que você desista de vez de tocar violão, além dos traumas, é claro. O 8º motivo que vai fazer com que você desista de vez de tocar violão é: tô nem aí para exercícios de mão esquerda. Como assim? Gente, no começo você precisa exercitar os músculos, exercício motor, e você tem que começar com dedo 1 e dedo 2. É isso mesmo, olha, começa trabalhando com dedo 1 e dedo 2. Eu vou dar um exemplo bem prático de um exercício que faz com que você fique craque e não tenha aquele problema do play pause. Sabe quando toca assim a música? Aí depois para trocar, fica parando no meio, que é horrível, né? Então, vou passar um exercício para você que é bem rápido. Tem que fazer isso aqui, 1, 2. Deixa o dedo na corda. 1, 2. 1,
2. 1, 2. Deixa o dedo na corda, ó. Deixa o dedo na corda. E fazer também, exercitar o dedo 3, ó. 1, 3. Deixa o dedo 1 na corda. 1, 2, 3. Bom, isso são alguns dos exemplos de exercícios que você deve praticar logo que você está começando e tem que colocar como prioridade, certo? Porque você acha que você vai conseguir tocar acorde aqui, mudar, sem exercitar os dedos? Não vai rolar, não vai rolar. Isso também acontece com a mão direita, a postura da mão direita. Então, para isso também tem alguns vídeos aqui na Legal Studio falando só sobre mão direita. Dá uma consultada, pede aí embaixo se você tiver dúvidas. Meu objetivo é aqui ajudar você a desenvolver o estudo do violão, independente do seu gosto musical. O próximo e o 9º motivo que vai fazer com que você pare 1 hora de tocar violão e desista é: toque violão com o WhatsApp aberto. Ah, isso aí, meu amigo, quem nunca fez, né? Vai lá estudar e tal, tá com o WhatsApp lá, conversando, aí pega o Instagram, fica mexendo. Gente, se você tá fazendo uma videoaula, pega lá no YouTube e foca só na videoaula. Pare com o WhatsApp, pare, porque você precisa de concentração. É a concentração, o seu estado de workflow é que faz com que você desenvolva, que o seu cérebro entenda, faça a conexão do seu cérebro com os dedos, com a sua música. Então, cara, desligue o WhatsApp ou feche, não responda mensagens enquanto você está estudando. O motivo principal é a falta de concentração. Então, pare com isso de vez e você vai perceber que ao longo do tempo você vai conseguir se concentrar melhor e os resultados são incríveis. Olha, confia em mim. O 10º motivo que vai fazer com que você pare de tocar violão ao longo do tempo é: peguei a cifra na net. Gente, tem muita informação legal na net, mas tem muita porcaria e coisa errada. Muita gente não sabe, mas grande parte dos sites de cifras são feitos por robôs. Então, tem cifra errada, tem acorde errado, tem um monte de coisa errada. E aí o que acontece? Vai ter 1 hora, você fica tocando a música que não está no seu tom, você quer cantar, você tem que pegar a cifra, tudo bem, mas você tem que estudar a harmonia e que você cante uma música que esteja no seu tom. Não adianta cantar uma música aqui, né, e a música está lá no agudo, você não vai conseguir, é uma desconexão completa. Então pare com esse hábito, porque 1 hora você vai perceber que teu ouvido não tá acontecendo nada, você está fazendo simplesmente a parte mecânica, tá o acorde errado ali, você não está nem sabendo o que está acontecendo, né, então somando todos os outros motivos, 1 hora você vai falar: isso não é pra mim, não é pra mim, isso não é pra mim. É muito difícil, vou parar. Para que isso não aconteça, procure songbooks. Existem várias editoras, mesmo hoje em dia tem muito material em PDF, de editoras boas e compartilhamento de arquivos, de pessoas sérias que fazem harmonia, extração, ou seja, aquela transcrição correta de uma música. Não importa o nível de dificuldade, mas é importante que você saiba a fonte de onde você está extraindo uma música que você queira estudar. 11º motivo: só toca o violão com a cifra em cima da letra. Cara, não tem problema de você fazer isso no início, mas depois você vai perceber, se a música for fácil e você fica lá olhando com aquela cifra em cima, você não está aprendendo nada, bolúfias nenhuma. Na verdade, você está só que nem um papagaio, mecanizando. É isso mesmo. Desculpa a expressão, mas é papagaiada, entendeu? Pega a letra, ai, meu coração. Não adianta, não vai longe, você não vai longe. Você precisa estudar percepção harmônica. E é fácil, a grande maioria das músicas populares, elas têm 4 acordes e seguem uma sequência. Por exemplo, tem dezenas e dezenas, centenas de músicas que tem isso aqui, ó.
que é 1, 5, 6 menor e 4, tá? Eu até aconselho que você que está começando a tocar, pegue músicas com essa sequência, mas assim, ficar lendo a cifra em cima faz com que você emburreça seu cérebro. É isso mesmo. Você não vai aprender. Vai ter uma hora que você vai ficar viciado naquilo, teu ouvido não está sabendo nada que está acontecendo. Fala uma coisa para mim. Em quantos shows grandes que você vai e tem um músico, o artista que você gosta, com uma partitura bem na frente ali tocando e não está interagindo com o público, você vai gostar disso? Vai? Ah, então, não vai rolar. Às vezes você vai no barzinho e tá lá o cara tocando, né, com aquela partitura, aquela harmoniazinha lá, só que tem um telão passando o jogo atrás, né? E aí ninguém tá nem aí porque o cara tá fazendo, porque vira um acessório, vira um bibelô, né? Então, é o seguinte, não faça isso. Aprenda, estuda a percepção musical, você tem que estudar campo harmônico, tem que estudar intervalos. Não é difícil, gente, é só se organizar, tá bom? O 12º e último motivo de hoje. Não preciso de professor. Ah, gente, você pode aprender até sem método, mas sem professor você não consegue, você não vai longe. Sanfona. Ai, mas o meu tio tocou tudo de ouvido. Ai, mas a minha avó tocava assim de ouvido, aprendeu lá no sítio tocar, tá? Então, só que isso faz o quê? 50 anos atrás, 20 anos atrás? Era outro período. Pode estudar aí um ano e meio. Ah, pega a cifra na internet e tal, mas sem orientação profissional, você não vai longe. E o pior, quando você pega um profissional e aí você vai perceber que você está cheio de vício na mão, não consegue evoluir mais. A grande maioria das pessoas fazem assim, né? Elas procuram um profissional quando a coisa está toda detonada. Ai, não consigo mais, já está tudo... Quero tocar numa banda, eu não consigo, né? Precisa de orientação profissional. Então, sempre procure um ótimo profissional. Não importa se esse profissional está na internet, se ele está na sua cidade, ele tem que ter experiência para te mostrar. E é um trabalho individual, cada pessoa tem mão diferente, tem jeito diferente de pensar, tem articulação. Então, assim, aprender sozinho é um risco. Precisa aprender a ler partitura? Ai, gente, não precisa ler. Claro que precisa sim aprender a ler notação musical, porque você pega uma partitura musical e olha, você sente aquilo, certo? Se você não estuda isso, cara, vai demorar para você estudar, para você evoluir no seu instrumento. Então, para com esse mito de que eu não preciso estudar teoria, não preciso fazer nada disso. Não, você precisa sim. Lembrando que o nosso país tem o maior índice de analfabeto funcional do mundo. Nós só perdemos para a Somália. Então, olha só, você acha que sem professor você vai longe? Vai ficar tocando lá, se divertindo, vai ter uma hora que não tem jeito. Então, por isso, eu ofereço aqui os meus serviços profissionais. Ao longo dos 30 anos a gente trabalha com música, com alegria, com prazer. Independente do estilo musical, a gente deve fazer tudo bem feito. Para mim, só existe 2 tipos de música. Sabe qual é? Aquela que eu gosto e aquela que eu não gosto. De repente, aquela que eu não gosto, você pode gostar. Mas sempre precisa trabalhar com bom gosto, com boa estética. Então, eu tô aqui para isso, para te ajudar. Nesse canal, você pode estar comentando o que você precisa, quais são as suas dores, quais são as suas dúvidas, o que você quer tocar, o que você quer aprender. Ao longo dos 30 anos, eu sou professor de violão e músico, também trabalho com produção, e eu tenho o maior prazer de fazer isso, a maior alegria de ver assim, um aluno tocando bem, tocando as suas primeiras músicas, cantando, e eu tenho essa missão de te ajudar aqui através desse canal. Faz o seguinte, se você não gostou, tem dúvidas, quais são as suas dores, aconteceu algum desses motivos aí com você, comenta, compartilha com seus amigos, que eu vim aqui para resolver o teu problema. É essa a minha missão. Então valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu!